Boa noite a todos. Vereadora Socorro, a senhora me fez perder uma aposta, hein? Pô, vereador. Aí não, né? Pô, a senhora não falou hoje do amálgama, mano. Pô, que brinca. Pelo menos uma parte para eu não perder a aposta, se a senhora puder, eu agradeço. Vamos lá, gente. Vamos falar de coisa séria, né? E aí eu gostaria que vocês prestassem de fato atenção no que eu vou falar aqui, que trata sobre um tema que eu venho debatendo há muito tempo, que é a respeito do que é prioridade na cidade. Se a gente está falando de um projeto de cidade que vislumbre um futuro, uma cidade melhor, mais justa, igualitária, menos violenta, com melhor saúde, a gente precisa começar a pensar a cidade a longo prazo, né? E eu acho que a minha função aqui, uma das minhas funções aqui, além de fiscalizar o governo, é fazer esses apontamentos para que vocês saibam, para que vocês não sejam enganados, para que a gente saiba onde nós, como cidadãos, estamos sendo lesados. Por isso eu quero que vocês prestem bem atenção nesse relato que eu vou fazer. Porque com carinho eu fui atrás para buscar todos os dados para poder informar vocês. Para que ninguém diga depois o seguinte: olha, eu não estava sabendo, eu não sei, etc. Peruíbe, nos últimos anos, lamentavelmente galgou um espaço e um título que nos envergonha demais. Nós somos a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Proporcionalmente, é verdade, até 100 mil habitantes, ou seja, que vai de um número até 100 mil habitantes. Proporcionalmente, nós somos a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Nós somos a cidade, e a vereadora Socorro acompanha a luta das mulheres, assim como a vereadora Dani Telles, a vereadora Adriana, nós somos a cidade com o maior índice de violência contra as mulheres. E, lamentavelmente, uma cidade campeã em estupro. Paralelo a isso, nós ainda enfrentamos excesso de furtos, enfim, diversas dificuldades. E se construiu para a cidade de Peruíbe, graças a Deus, graças à articulação de muitos políticos, inclusive de vereadores desta casa, junto ao Poder Executivo nos últimos anos, um centro de acolhimento à vítima de violência. Qual foi a ideia e qual era a ideia? E prestem atenção, que projeto lindo! O prédio antigo do Fórum, que estava no estado do camarão, arrebentado, sem a devida função, o Ministério Público iria reformar o prédio do antigo Fórum inteiro para a criação deste centro. Detalhe, sem custos para o município. Vou repetir, o prédio seria adequadamente reformado sem R$1 para o município. Qual era a lógica estratégica desse centro de acolhimento à vítima de violência? Está na região central. Para as mulheres vítimas, quem vai tirar RG, quem acabou de ser furtado. Tem um centro de rápido atendimento. E que lugar melhor do que no centro e no antigo fórum? O que nós teríamos nesse centro, gente? A delegacia da mulher, o conselho tutelar, a assistência social do Ministério Público para vítimas e pessoas em vulnerabilidade, o anexo de violência doméstica para aquela mulher que é vítima de violência doméstica, uma iniciativa inédita do Ministério Público, que é o NAVE, que é o Núcleo de Assistência à Vítima de Violência. Ou seja, você foi agredido, tentaram te matar, foi roubado, você vai ter um acolhimento. O CRES, que é o nosso Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que a gente tinha o Dr. Vasni aqui agora há pouco. Detalhe, além do MP reformar e aparelhar com custo zero para a cidade, iria funcionar 24 horas. Tem um detalhe ainda. O MP iria disponibilizar com recursos próprios um oficial de promotoria dedicado, 2 estagiários de pós-graduação, aqueles que têm uma especialidade técnica com valor de salário melhor, um
psicólogo, e quem é mulher e precisa de atendimento psicológico, sabe a dificuldade que se encontra na rede, isso. Um assistente de psicólogo, e tem um detalhe importante em tudo isso, tá? Nós iríamos economizar em aluguel de espaços e de prédios públicos, porque a gente ia concentrar diversos serviços em um só lugar. Tudo fechado, serviço revolucionário para a cidade de Peruíbe, questão resolvida, custo zero para a cidade, prédio inteiramente reformado, uma estrutura assim, nunca antes vista, e me parece que o prefeito declinou. E ele trocou isso pelo quê? Para acomodar lá a Procuradoria do município, vejam só, a Procuradoria do município, e o próprio governo fez a reforma do prédio. Nós pagamos para fazer a reforma que a gente ia ter de graça do serviço. Nós perdemos uma oportunidade de atender a comunidade, as necessidades da comunidade, que são amplas, é um interesse público, por sabe-se lá o motivo, para colocar a procuradoria que já estava lá na prefeitura e muito bem acomodada. E se vocês forem lá, tem a coisa mais grave ainda. Hoje eu fui em uma escola, no São João Batista 2, que eu vou falar, destruída. A nossa UPA arrebentada, com mofo para tudo quanto é lugar. Postinhos de saúde com diversos problemas. E a Procuradoria ganhou uma reforma digna de luxo. Eu estive lá, vão lá ver. Gente, qual é a prioridade desse governo de verdade? Pô, a criança e um verdadeiro muquifo que montaram jogados lá no São João Batista 2, uma obra de 3 milhões e pouco, viu, Julinho? Essa entra na lista daquelas da rampa de 30 mil, que é lá, São João Batista, 3 milhões e pouco para a menor escola da cidade, ele entregou. E a gente negando melhoria. Gestão pública trata do interesse público. Gestão pública trata de defender os interesses da população. Gente, tudo isso que eu estou falando está checado. Teve vereador e vereadora que perguntou o que eu estava fazendo, levantando algumas informações essa tarde. Eu chequei isso. A pergunta que eu faço, e eu começo a questionar. Se nós não estamos falando de indícios, e aí é uma coisa que como vereador preciso estudar esse tema, de um claro caso de improbidade administrativa. De um dano ao interesse público. O interesse público, neste caso, foi negligenciado. E não precisa ir longe para a gente imaginar o que tem de certo ou o que tem errado aí. Qual é a prioridade? É reformar uma sala de aula, um postinho, um aparelho de saúde? Ou reformar um espaço que nunca foi usado para a procuradoria, para acomodar a procuradoria? É assim, é insano. É surreal. Ministério Público desapontado e uma conquista que poderia ser da cidade deixada de lado. São esses tipos de coisa que travam a cidade, levam a cidade para trás. São esses tipos de coisas que fazem a cidade não ser uma cidade moderna, organizada, racional e que priorize o interesse do cidadão. Mais uma vez, prefeito, fica a sugestão, prefeito. Nós temos lá o centro, o centro aqui, meu Deus, me fugiu o nome. Não, o centro, que é em frente lá, o fórum aqui, ó, Centro de Convenções
dá uma reformada lá, pode colocar lá a nossa procuradoria, já que quer dar um espaço de luxo para a procuradoria. Não sei se está começando com os cargos indicados lá, precisa de espaço, né? Pra ir colocando gente. E deixe o Fórum Antigo para esse projeto maravilhoso, que é de interesse público e de interesse de cada um de nós cidadãos, das nossas mulheres e do nosso povo peruibense. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, tá? Um outro ponto, quem está me acompanhando nas redes, puder acompanhar no meu Instagram e no meu Facebook, eu acabei de subir um vídeo da minha visita que eu fiz à EMEI São João Batista 2. Mais um caso de alopração do dinheiro público feito pelo governo Luiz Felipe Temer, em que uma escola menor da cidade, custando 3.390.000, um espaço esculhambado, em que as crianças estão vivendo em depósitos, que a área de alimentação virou uma cozinha adaptada próximo à quadra, sem um mínimo de dignidade. Às vezes as pessoas falam assim, né? Mas, Cristian, você fala, você cobra, você reclama de... Mas essa é a função do vereador. Eu não opero o orçamento. Vou operar agora, que nós vamos ter aí a votação do orçamento. Eu quero a minha emenda parlamentar para poder investir na saúde, onde eu acho que tem que ser investido, e onde tem que investir aí em melhoria dos bairros, com o direito do vereador, prerrogativa do vereador, e se precisar judicializar, vou judicializar até ter esse direito. Porque eu já não confio mais em recurso na mão de um governo que não opera o recurso com prioridade. E é óbvio, né? Aí, fazendo a justiça, é óbvio que nem todo mundo do governo, né, é essa tragédia que eu estou falando, evidentemente, mas a gente faz um balanço geral. Nós estamos lidando, mais uma vez, com um governo que está criando problema a longo prazo irreversível. Nós temos uma cidade com dívidas públicas cada vez maiores, cada vez mais graves, e a máscara dos gestores de Taubaté está caindo. Vou repetir. Nós estamos perdendo, na iminência de perder, um investimento em segurança pública histórico para a cidade. Que eu não tenho dúvida que o nosso secretário de Segurança que está aqui, já dou boa noite, o Cris, gostaria, que o nosso capitão Marquini gostaria. Muito boa noite, capitão, muito orgulho de tê-lo aqui na nossa bancada. Já lhe disse inúmeras vezes que sou um admirador do senhor e de toda a nossa corporação da Polícia Militar. Sintam-se todos abraçados aqui. Vocês muito nos dão orgulho. Então, mais uma vez, repito. Vamos ter prioridades. Do jeito que está, não dá. A coisa está ficando complicada, tá? Eu sou um democrata. Eu acho que por pior que seja um governo, acho que o governo ele tem que concluir o seu período de governança. Nós, como cidadãos, aprendemos também com governos ruins a escolher direito, a votar direito, a pesar as decisões direito. Mas se o Felipe, agora no próximo ano, não pegar um rumo com o orçamento que ele mesmo aprovou na Câmara, no PPA aqui, e pôr essa cidade no eixo, eu não sei se esse camarada, com essas decisões, tem condições de terminar o mandato, não. Eu começo a acreditar que nós não vamos ter Felipe Bernardo terminando o mandato. E eu falo isso assim, acreditem, eu sou um democrata. Eu falo isso com imensa tristeza. Felipe, dá tempo de recuperar. Vamos abrir a caixa preta das dívidas públicas herdadas, vamos falar a verdade para o povo, vamos falar a verdade de como está a situação da cidade, vamos fazer parcerias que ajudem a municipalidade, que diminuam os gastos públicos e que deixem o serviço público eficiente para o cidadão. Obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns, vereador. Com a palavra...